Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula 10 da redação nota 1000. Vamos lá? Então, nós começamos uma redação assim, começamos na introdução, né? Matheus Henrique disse que o mais difícil era começar, então nós fizemos a aula de introdução. Agora nós vamos para o desenvolvimento e na outra, depois, lá na frente, a gente vai para a conclusão. Então, eu imaginei aqui um assunto sobre violência nas escolas, né? A gente precisa variar os assuntos para você tomar posse de diversas alternativas, tá bom? Então, vamos lá. Você, lembrando, né, já lá na introdução, lembrando que você não pode ficar parado pensando no que vai escrever, né? O pensamento, ó, voa. Então, tenta trazer à memória lá o teu ensino fundamental, as coisas que aconteciam na escola, que é muito fácil, né, lembrar. Aluno que agride aluno, aluno que responde professor, que agride professor, alto índice de reprovação, né? Principalmente hoje em dia tá muito difícil, né? Aí a gente imagina que de quem é a culpa. E aí você vai tentando lembrar de quem é a culpa, mas lembre-se de que muito mais importante do que apontar de quem é a culpa é achar soluções. Ao invés de achar culpados, a gente precisa achar soluções. A gente pode pensar em quais são os motivos, os mecanismos que levam à violência na escola, né? Por exemplo, os pais que não dão limites, né? Mas aí a culpa não é só dos pais. Tem pais que trabalham demais e não tem tempo de conversar, não tem diálogo com esses filhos. E aí eles vão seguindo conselhos de colegas e nem sempre são bons conselhos, né? Professores burocratas, né, que buscam cumprir metas, atingir metas. E hoje não é culpa dos professores também, que eles hoje em dia somos obrigados a buscar metas, né? A preencher planilhas, e o tempo é curto para disciplina, enfim, para muitas outras coisas importantes no ambiente escolar, né? Essa geração, então, por causa dessa falta de limite, por causa de pais que se sentem culpados porque trabalham muito para dar tudo de material e não tem muita presença na vida do filho, né? Não tem tempo de dar afeto, carinho, sentem-se culpados, então eles não dão limites, achando que, tadinho, né, coitado, ele já não tem a minha presença, então deixa ele fazer o que ele quiser, deixa ele ser feliz do jeito que ele acha melhor, não dão limites. Essa falta de limites chega dentro da escola, e a escola, a gente sabe, é um lugar cheio de regras, né? Precisa ter disciplina, senão vira uma bagunça generalizada. Um dia desse o menino estava falando, tia, não está na hora da merenda não? Eu quero ir almoçar, vamos embora. Eu falei, ué, a gente almoça na hora que eu quero? Não, a gente não almoça na hora que eu quero. A gente almoça na hora que está marcado lá para cada turma ir almoçar. Senão vira uma bagunça, já imaginou? Se todo mundo for almoçar na hora que tem fome, tem que ter regras, né? Então, essa falta de limites que vem de casa e chega na escola faz com que os professores também, os diretores, as pessoas que trabalham nas escolas fiquem também muito sem alternativas, né? A gente tem limite para dar limite, sabe? Porque hoje em dia tudo é constrangimento. Na minha época, quando eu era aluna do ensino fundamental, quando eu era criança, os professores tinham autorização para colocar o aluno de pé, de cara na parede, fazer isso, fazer aquilo. Teve até a época da palmatória. Eu não peguei essa época, não. Minha mãe pegou essa época de o professor podia dar palmatória, palmada na mão do aluno. Hoje em dia, se você falar alguma coisa que o aluno não gosta, já é constrangimento. Tudo é constrangimento. Então, o professor tem limite para dar limite. Porque qualquer coisa está dando processo.
Tudo está dando processo. Às vezes você respirar dentro de determinados ambientes pode responder a um processo por respiração em lugar indevido. Brincadeira. Então, essa geração tornou-se fria, né? Grande parte das pessoas, sem limite, sem afeto. Índice de suicídio é muito alto, sabe? E uma coisa que eu tive pesquisando também, segundo dados da OCDE, que é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, né? Coordena pesquisas nos países, de 81 países, né? É essa organização que faz a prova do PISA, né? Entre 81 países, o Brasil está entre os últimos, sabe? O Brasil está entre os últimos. Essa organização, ela avalia estudantes do mundo inteiro de 15 anos, não importa a série, para ver a quantas anda a questão da leitura, né, da matemática, das ciências, que tipo de conhecimento esse aluno adquiriu até os 15 anos. E o Brasil está entre os últimos lugares, olha. Em matemática, 65º, em ciências, 62º, em 81, hein? Em ciências, em leitura, 52º. E aí? Tá bravo, tá difícil, né? Sem contar que quando chega aos 15 anos, grande parte dos alunos já evadiu da escola, seja para trabalhar fora, né, porque precisa ajudar os pais, ou porque acha a escola uma chatice mesmo, sabe? E aí, a gente, pensando nisso tudo, sabe, a gente precisa encontrar uma solução, mas isso é lá na conclusão. Agora, por enquanto, nesse momento aqui do desenvolvimento da redação, você vai precisar buscar na sua memória coisas que falem dessa violência nas escolas. Exemplos de situações, sabe? Olha, uma coisa que foi uma situação extrema mesmo aqui no Rio de Janeiro, foi aquele caso de Realengo, em que um aluno, por ter sofrido bullying lá atrás, quando ele era estudante daquela escola ali, né, em Realengo, ele voltou quando adulto e matou 12 crianças, né? Aquele perturbado Wellington, que acabou morrendo, enfim. Existem esses casos extremos, mas existem casos em que os alunos agridem professores, né? Estão até reformulando as leis para que as punições sejam mais severas, porque antes o aluno fazia o que queria e ficava por isso mesmo. Eu mesma, né, logo assim que eu entrei para trabalhar na prefeitura, 4 alunos me ameaçaram de morte. Tá? Foi muito complicado para mim, né? Porque o problema não foi o fato deles me ameaçarem. Apesar de que a gente não está no coração de ninguém para saber se vai fazer ou não, o problema não foi esse. O problema foi que no dia seguinte, eles estavam em sala de aula, como se nada tivesse acontecido. E a ameaça de morte é uma coisa muito grave, ainda mais dentro de não era uma comunidade, mas os alunos eram oriundos da comunidade próxima. Então, eu tive que ir pedir para trocar de escola. Né? Ou seja, os valores são totalmente invertidos e essa falta de punição, essa crença na impunidade é que faz com que a violência só cresça, tanto dentro da escola quanto fora dela. Né? Então, agora parece que existe uma lei que pune com mais rigor, né? Aluno que agride professor. Quantas vezes eu já vi na internet, já vi mães de aluno que agridem professores, que agridem diretora, já vi tantas situações horríveis, né? E é uma humilhação muito grande.
É uma humilhação muito grande, coisa que não acontecia há algumas décadas atrás, quando o professor era considerado o maior exemplo que podia haver dentro da sociedade, mesmo ganhando pouco. A questão não é a valorização, não passa só pela questão financeira, passa pelo respeito também, tá? Pela valorização da pessoa que forma todos os outros profissionais dentro do país, entendeu? Então, pensa nisso tudo, né? Precisa pensar nisso tudo antes da gente chegar lá na próxima aula, na conclusão, onde nós vamos buscar uma... Não podemos ficar em cima do muro, né? Não podemos também jogar a culpa no prefeito, né? Porque aqui a gente falou dos pais, dos professores burocratas, dos pais que não têm tempo de dar afeto, né? Faltou falar do prefeito, mas a gente também não vai poder botar a culpa no prefeito, tá? A gente vai ter que, lá na conclusão, achar uma solução para essa violência nas escolas. Então, começa a pensar aí, faz um comentário, inscreva-se no canal, tá? Faz um comentário para ajudar nessa pesquisa, tá? Essa professora aqui precisa da ajuda de vocês para poder pesquisar mais, tá bom? Para a gente achar uma conclusão para essa redação aqui, sem jogar a culpa nos alunos, nem nos pais, nem nos professores, e muito menos no prefeito, coitadinho.